esses números e temos agora Roberto Dumas com a gente. Obrigada, Dumas, bom dia para você. Obrigado, Isabela, prazer estar com você, Vandique, Maurílio, bom dia a todos. Bom dia. Dumas, vamos discutir a situação da inundação de carros de aço ali feitos pela China, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como que a transição da China de uma economia baseada em investimentos para uma orientada ali ao consumo e serviços afetou a indústria de aço e automotiva, na sua opinião? Veja, Isabela, desde Hu Jintao, antes de Xi Jinping, já se falava que a economia chinesa era desbalanceada e descoordenada, precisaria aumentar o consumo. Quer dizer que o chinês não consome? Não, o chinês consome demais, mas ele produz demais ao quadrado. Esse excedente ele acaba exportando. Nesse meio tempo, como é difícil transformar o modelo econômico de uma nação como a China e voltar para consumo, por exemplo, consumo representa 38% do PIB. É uma das economias mais desbalanceadas do mundo. No Brasil é 76%, 75% do PIB. Então o objetivo era aumentar o consumo. Veio a pandemia, não deu certo. Xi Jinping fez ele que provocou o estouro da bolha de ativos imobiliários, e ativo imobiliário representa mais ou menos 60%, 70% da poupança da população chinesa, e aí você fez o que a bolha do ativo imobiliário caísse. Olha, se a bolha do ativo imobiliário caiu, era o que mais sustentava a economia e ainda não temos o consumo aquecido, vamos então emprestar mais dinheiro. Os bancos, os principais bancos chineses, passaram a emprestar dinheiro não para as incorporadoras, mas para a indústria. Então você acabou gerando mais sobrecapacidade, principalmente de painéis solares, baterias, célula fotovoltaica e carros elétricos. Então, só para você ter uma ideia, acabei de pegar aqui, até julho nós importamos 130 mil carros da China, um incremento de 717% comparado com o primeiro semestre de 2023. Só que, infelizmente, depende de que lado da equação você esteja, isso não é sustentável. Não é sustentável por dois motivos. Um, o protecionismo demora, mas ele virá. 2025, essa estratégia de continuar inundando o mundo com aço mais barato, por isso que o preço do minério de ferro caiu, continuar inundando o mundo com painel solar e carro elétrico, o mundo vai começar a colocar cada vez mais fricções tarifárias, ou seja, protecionismo. E alega-se também, obviamente, que se você pegar o gráfico do quantum das exportações, você vê que ele aumentou. Mas o preço das exportações caíram. Ou seja, as empresas chinesas estão competindo com as próprias empresas chinesas, prejudicando a margem de lucro. Olha o que está acontecendo na China. Você está prejudicando a margem de lucro, mas o importante é vender. Tá, você pega dinheiro no banco, não eventualmente consegue pagar o banco, o governo continua com a repressão financeira, baixando mais a taxa de juros. Para quê? Para tentar limpar as dívidas podres que certamente virão, porque você está vendendo, entre aspas, quase com prejuízo, e é a única maneira que o governo está vendo de ter um crescimento econômico. Aí a gente fala, mas está certo economicamente? Lógico que não está certo economicamente. Mas economia, política e sociedade, a gente sempre fala, é uma coisa só. Você vive numa ditadura. Se você não lograr ter um crescimento ou aumentar o nível de desemprego, isso suscita tensão social. Bom, então eu vou brigar com o meu vizinho. Tá, você vai brigar com o teu vizinho, mas certamente ele vai responder à altura. Por isso que eu digo que isso vai acabar não sendo sustentável. Então, se você conseguir um crescimento, oxalá, de 5% esse ano, o ano que vem o crescimento vai ser menor, porque os trade frictions vão piorar, e o que também é aquela coisa. A inflação no mundo acaba ficando mais pegajosa, porque a hora que você coloca trade frictions, você fala, não vou comprar, eu compro só com uma tarifa, vamos supor, de 100%. Tá, então o carro vai chegar mais caro. Então, se por um lado isso prejudica meu nível de emprego, prejudica a indústria automobilística, por outro lado, a hora que eu coloco um trade frictions,
as coisas acabam chegando mais caras. Então, a inflação que, entre aspas, de bens está comportada, a de serviço não está, mas isso é outra conversa. Agora, se colocar trade frictions, então as inflações ao redor do mundo, a inflação global, tende a dar uma pegada por causa dessa guerra comercial, principalmente se Trump for eleito. Que ele já deixou claro, olha, eu vou tributar 100% os carros chineses e, na média, a tributação vai subir para 61%. Então, eu digo que essa invasão aí foi um meio de conquistar, de ter um crescimento econômico de 5%, limitar a tensão social, mas ela não é sustentável. Vai ter que ter uma correção de rumo, porque o mundo vai responder à altura essa invasão de produtos chineses, mesmo que para isso eu acabe dando um tiro no meu pé em termos de preços de bens industriais. Isabela. Professor Roberto Dumas, Maurílio Goldner falando com você, uma honra, um prazer estar batendo esse papo aqui. Eu queria trocar um pouquinho de tema e falar um pouquinho sobre a Rota da Seda, já que o presidente Lula falou recentemente que o Brasil vai sim ouvir o que a China tem a dizer, que não vai dar as costas para esse tema e que quer ouvir qual é a proposta que vem a respeito desse tema. Na sua visão, quais os riscos que existem por trás dessa iniciativa? Veja, se a gente pensar risco e o que eu posso ganhar com isso, economicamente, eu acho meio complicado falar, olha, eu vou ganhar. Pelo seguinte, de 2007 a 2021, já entrou 72 bilhões de dólares em investimentos chineses no Brasil. Vamos aderir à Rota da Seda? Eu li o MOU, o Acordo de Cooperação, o Memorando de Entendimento do Acordo da Seda entre a China e a Itália. Era absolutamente um memorando simples de entendimento. Agora, o diabo fica nos detalhes. Será que vai ser o mesmo memorando de entendimento? Por que eu pergunto isso? Existem aquelas conversas do tipo, escuta, para fazer projetos que estão inseridos na Rota da Seda, será que eu preciso obrigatoriamente usar mão de obra chinesa? O Ministério do Trabalho não vai permitir isso. O blue collar. O white collar permite. Outra, vão respeitar o meio ambiente? Certamente vai ter que respeitar o meio ambiente, porque a Lei 6938 de 1980, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, se eu for entrar num projeto que é Club Deal, que eu vou entrar outros bancos, os bancos são corresponsáveis por problemas ambientais quando eu faço um investimento, não empréstimo. E o terceiro ponto que eu chamo a atenção, como vai vir esse dinheiro? Vai vir em dólar? Se vier em dólar, eu estou descasado, porque a maioria dos meus projetos de infraestrutura, eu tenho a receita em reais. Agora, o que vai financiar vai ser uma dívida em dólar? Olha o descasamento. O projeto não vai se fechar. Se o câmbio for para 6 ou 6,5, ou apreciar ou depreciar em 20 anos, e a minha receita é perene, esse projeto afunda. Então, é importante que o dinheiro venha na mesma modalidade da receita do meu projeto, ou seja, seria importante que fossem reais. Não, vai fazer hedge. Não tem hedge cambial para 10, 20 anos. Então, seria importante, a pergunta que fica é, onde eu espeto essa agulha do problema cambial? Quem vai correr o risco cambial? Se eu tiver um risco cambial, por exemplo, e eu estou fazendo uma hidrelétrica, ou estou fazendo uma estrada que vai ligar uma ferrovia, etc., com o Peru e tal, para chegar no Pacífico, etc. Vai ser o governo brasileiro? Puxa vida, então eu prefiro tomar dinheiro de outro lado em reais, porque o projeto pode não fechar. Então, veja, é interessante pelo lado geopolítico, porque, mas os Estados Unidos mandam dinheiro para cá, não muda muito em relação a investimentos, mas é um aceno que você está propenso a ter mais projetos, que é o que mais o Brasil precisa, é projeto de infraestrutura. Só para dar um dado que a gente já chegou aqui e falou. Nos últimos 20 anos, nós investimos 2% do PIB em infraestrutura. No último ano, ou melhor, 2022, investimos 1,7% do PIB em infraestrutura. E, pasme, para manter ou recuperar a depreciação da minha infraestrutura, eu precisaria ter investido 3,2% do PIB. Ou seja, eu estou destruindo
a infraestrutura. Por quê? Porque o governo não tem dinheiro, o setor privado, com o ambiente de negócios, fica receoso de fazer uma parceria público-privada e a taxa de juros fica alta, porque o governo tem que manter alta, senão não compro títulos do governo, então ocorre o que a gente sempre fala, o efeito deslocamento. Ao invés de eu colocar em investimento produtivo, eu prefiro ficar sentado comprando uma NTNB que paga IPCA mais 6,5% ou uma taxa Selic que paga 10,5%, essas coisas. Eu não vou me meter num PPP de 20 anos, numa infraestrutura de 20 anos, passar por 3, 4 governos. Aliás, isso me lembra ambiente de negócios. Eu não sei se foi o prefeito ou o governador que entrou com uma retroescavadeira num pedágio lá no Rio de Janeiro, reclamando do pedágio. Gente, isso faz parte da concessão. Se você não respeitar a concessão, como fica a vontade de você querer entrar num projeto de 10, 20 anos? Então, eu acho que ter os chineses como parceiro de investimento é salutar, mas não vamos esquecer que o diabo está nos detalhes. Como é que vai vir esse dinheiro? Se vier em dólar, quem assume o risco? Isabelle e Maurílio. Ivan Dick. Obrigado, muito obrigado, professor, pelas suas contribuições. Uma ótima quinta-feira e até a semana que vem. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Ótimo, obrigado, Dumas. Faltando 10 minutinhos para o meio-dia, a gente também